Então, amigos da RGC, sejam bem-vindos a mais esse encontro, a mais o Fronteiras do Investimento. Eu já até perdi a conta, o Gabriel. A gente precisa recuperar esse número, é uma quantidade significativa de vídeos. Nós temos material aí até para quem não sabe nada de investimentos, poder começar a aprender só navegando pelos nossos vídeos, as histórias que foram contadas por quem passou aqui pelo Fronteiras. E hoje é um prazer imenso a gente estar recebendo a Camila, né, para a RGC. Esses eventos desse ano são muito importantes. Fizemos 15 anos no dia 13 de julho, e assim, a RGC é uma empresa que tem assim, um enorme orgulho de ter clientes que estão conosco há 15 anos, né, desde que a gente começou lá atrás. E eu estava brincando com a Camila, eu digo que 15 anos tem que ser celebrado, porque o Brasil não é para amadores. Uma empresa que tem 15 anos merece algumas estrelinhas na lapela, né? Realmente, não só o foco de fazer as coisas certas, não só o foco de ter o cliente como a parte mais importante do nosso negócio, que é o primeiro dos nossos valores, mas também ter essa intenção de transformar os clientes em nossos amigos. Aqui, eu tenho clientes que estão participando desse bate-papo que são amigos. Eu conheço a família, conheço os filhos, e isso é muito legal. Me sinto muito honrado com esse relacionamento, com essa possibilidade de, além simplesmente do atendimento como assessor de investimento, mas penetrar na vida dessas pessoas como um consultor um pouco mais amplo. Então, Camila, é um enorme prazer ter você aqui hoje. Hoje, esse nosso bate-papo vai ser mediado por mim e pelo Gabriel Libório, que é o nosso head de renda fixa. Muitos de vocês que estão aqui presentes já devem ter conversado com ele, certamente. É o nosso defensor aqui, é o nosso bastião da renda fixa. E eu vou falar rapidinho sobre você, Camila. Vou ler aqui. Eu acho que a coisa mais importante, além de toda a sua experiência, é que Camila, eu não sei se é importante para vocês, como é para mim, mas como eu sou músico, Camila é baterista. Eu acho isso sensacional, né? A questão de alguém além da área de finanças também. Dizem que música e matemática têm muito a ver, né? E aí eu concordo plenamente com essa lógica, e que finanças e matemática têm uma possibilidade muito grande, mas a Camila é sócia da XP, é responsável pela área de research, de renda fixa, formada em economia pela FE, da USP. Antes da XP, trabalhou de 2012 a 2018, com um time de analistas de ratings da S&P, que faz os ratings das empresas de uma forma geral. Cobriu setores como utilities, infraestrutura, real estate. Depois fez parte do time de credit research do Banco Santander, aliás, que foi uma grande escola para muita gente, né? O BBA e o Santander foram escolas, principalmente o time que vem da tesouraria também, uma escola muito grande para quem está hoje na área de investimentos. Então, Camila, mais uma vez, é um enorme prazer ter você aqui. Vou abrir para você dar as boas-vindas também, boa noite aos nossos convidados, e depois a gente abre para o Gabriel Libório começar o nosso bate-papo aqui. Perfeito. Obrigada, Ricardo, Gabriel, o prazer é meu pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelos 15 anos também de casa. E obrigada pela apresentação. A ideia hoje, então, é a gente falar um pouquinho de cenário, falar de renda fixa, e eu queria deixar super aberto, assim, além das perguntas que a gente vai discutir aqui, né, entre mim, Ricardo, Gabriel, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês estão aqui assistindo a gente, seja mais básica ou não, fiquem super à vontade aqui para perguntar. Aquela frase, não existe pergunta boba, é verdade, então fiquem super à vontade para perguntar qualquer coisa aqui, que eu acho que o importante é todo mundo tirar suas dúvidas, ficar confortável, né, com a forma de investir, com onde está investindo, no que está investindo, e eu estou aqui para isso, tá? Então, fiquem super à vontade aí. Perfeito. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite a todo mundo que veio prestigiar aqui mais esse evento da RGC. Eu queria já começar para a gente conseguir pegar o máximo que a gente pode de informação útil para ajudar nossos investidores. E eu queria dar um pouco da visão do que era a renda fixa e do que hoje é a renda fixa.
Eu lembro que quando eu entrei na mesa de renda fixa da RGC, a gente tinha uma taxa de juros a 2% ao ano, a mínima histórica. A gente tinha uma inflação começando a ficar alta ali já perto de 4%, era um juro real negativo, que também era algo inédito no Brasil. E de lá para cá, a gente teve uma subida em linha reta da nossa Selic. Nossa inflação, no curto prazo, já está registrando deflação, né, num período já relevante. E hoje a gente tem o maior juro real do mundo, né? Então, a gente virou de cabeça para baixo, praticamente. Camila, eu queria que você começasse mostrando a sua visão, né? Mostrando a sua ótica de qual seria a importância da renda fixa dentro de uma carteira global de investimentos, né? Qual que é o papel da renda fixa, quanto que ela é importante hoje para os nossos investidores. Excelente. Bom, obrigada pela pergunta, Gabriel. Acho que é bem interessante a gente voltar um pouquinho, né, nesse cenário de Selic a 2%, porque não faz muito tempo, né, e foi uma época em que a gente ouvia muito todo mundo falando que a renda fixa tinha morrido. Era completamente comum a gente ouvir isso, né, e foi aí uma cruzada praticamente, né, durante um ano, para mostrar para as pessoas que não é bem assim. Né, eu acho que isso vale não só para renda fixa, acho que vale para qualquer classe de ativos, não tem isso de uma classe inteira de ativos morrer, porque o cenário atual é X, Y ou Z. Né? Então, claro, quando a gente estava nesse cenário de Selic a 2%, tinha todo o contexto por trás, né? A gente estava ali num ano pós primeiro ano de Covid, bancos centrais no mundo inteiro reduzindo juros justamente para manter as economias aquecidas na medida do possível, né? Assim, ninguém sabia muito bem o que esperar daquele contexto, então governos e bancos centrais no mundo inteiro fizeram o que achavam necessário fazer naquele momento, né? Então reduzir juros para manter a economia se movimentando, né? Naquela época, não se tinha uma visão de que isso poderia rapidamente se traduzir num contexto inflacionário, como a gente tem visto, né? E lógico, outras questões se somaram aí para trazer a inflação de volta, mas, de novo, foi o que os bancos centrais e governos viam como necessário e possível de se fazer naquele momento. E quando a gente vê renda fixa, né? Quando a gente vê um cenário de Selic, taxa básica de juros a 2%, principalmente num país como o Brasil, que está mais acostumado, né, estava mais acostumado a taxas de juros mais altas, né, os chamados rentistas, que era muito simples, você, em qualquer papel ali, qualquer título de baixíssimo risco, você conseguia o famoso 1% ao mês, a gente chega a 2% ao ano. Que as pessoas falam? Esquece a renda fixa, né? Imagina, não tem nada para mim aqui. Mas quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando na renda fixa básica, o 100% do CDI, aquela renda fixa que acompanha a inflação, o CDI, renda fixa de curtíssimo prazo. Então, naquele momento, eu achei que foi uma boa oportunidade também para as pessoas conhecerem mais sobre a renda fixa, né? Que ela não é só o CDB que paga o 100%, 110% do CDI. A gente tem títulos mais longos, a gente tem títulos atrelados à inflação, tem os pré-fixados, tem o crédito privado, né, que vai pagar uma taxa adicional em relação ao título público. Então, foi nessa linha que eu falei muito, defendi a renda fixa num momento mais complexo mesmo, né? Claro que era mais difícil encontrar taxas muito altas naquele momento, mas isso não quer dizer que a renda fixa morreu, né? Inclusive, quem não tinha renda fixa quando a Covid começou, se arrependeu, né? Porque, poxa, se você estava totalmente alocado em bolsa, que era um momento que a bolsa estava bombando ali no começo de 2020, né? Que a gente tinha uma perspectiva super boa para a economia, etc. Rapidamente a bolsa caiu e quem precisava de uma reserva de emergência, precisava de um dinheiro ali, falou, ferrou, né? Assim, cadê meu dinheiro? Todo o meu patrimônio caiu. Isso também não queria dizer que a bolsa tinha acabado, né? Mas queria dizer que, poxa, se eu tivesse pelo menos uma parte do meu patrimônio em renda fixa, aquela parte estaria mais protegida. Então, acho que tudo isso para dizer que a gente vive de ciclos, principalmente aqui no Brasil, os ciclos são bastante curtos, né? Vide isso que a gente está comentando. Então, em 2 anos, em 1 ano, na verdade, praticamente, a gente foi de 2% de Selic para quase 14%, né? Um ano e meio.
Então, é importante a gente ter uma carteira diversificada, porque os ciclos acontecem, os ciclos são curtos, a incerteza está aí. Agora, especialmente, a gente tem bastante incerteza ainda, né? Então, foi um ano que a gente começou aí falando, o Covid está sendo controlado, agora vai. Aí veio guerra, né? Então, toda vez que a gente pensa no agora vai, não vai. E aí, agora, mais recentemente, né, a gente teve aí algumas medidas para tentar controlar a inflação, mas são de muito curto prazo. A gente realmente viu deflação no mês de julho, deve ver agora, né, em agosto, mas olhando para frente, isso provavelmente não vai se sustentar. E vem toda a incerteza em relação à eleição. Seu áudio caiu, Voltei. Camila. Eu fui Isso, mutada aqui, desculpa. voltei. Imagina, sem problemas. Então, eu acho que é isso, assim, a gente sempre vê a carteira de uma forma mais global, e isso inclui a renda fixa. Agora eu acho que é mais óbvio, né, até porque as taxas estão bastante elevadas, então é um momento de aproveitar isso, mas isso não quer dizer que em um momento lá na frente que as taxas caiam, que acabou a renda fixa, eu vou vender tudo, vou tudo para a bolsa. A gente tem que ter uma carteira mais equilibrada e entender essa questão dos ciclos e que a melhor forma da gente ter uma carteira mais sustentável no longo prazo é a gente ter essa diversificação. Ô, Camila e Gabriel, foi bem interessante esse momento que a gente passou lá atrás, porque quase ninguém conhecia os títulos atrelados à inflação, né? Então, aquele momento foi um momento muito interessante, que, se não me engano, em junho de 2020, a curva, né, o IPCA passou a Selic naquele momento, né? A gente vinha com o IPCA um pouco mais baixo, e as pessoas começaram a se ligar, pô, peraí, né, tem vida, né, depois da morte, né, porque morreu a renda fixa, não é verdade. E muitas pessoas caminharam naquela direção e reforçaram suas carteiras nessa estratégia. Porém, aqui fica a pergunta, né? A gente está vendo agora um processo de deflação, né? A gente viu um processo de deflação nos últimos meses, se não me engano, junho, julho, e agora também está apontando para agosto, também com o IPCA 15, que foi divulgado agora, também a deflação nesse período. E tem uma turma que está alocado em títulos IPCA+, e que, de repente, se assustou, né, com o que aconteceu agora, né? Você podia ajudar a gente a entender, a gente enxerga isso como algo passageiro, mas, de uma forma geral, o investidor tem o costume de olhar o presente e perpetualizar, né? Se é que existe esse termo, né? O que vai acontecer para frente em função daquilo que está acontecendo no presente. O que você tem para dizer para essa turma que hoje está alocado em títulos IPCA+. Ótimo. Então, realmente, né, eu acho que quando a gente teve esse período aí de Selic a 2% e a renda fixa morreu, entre muitas aspas, isso fez com que quem tinha o interesse de buscar conhecesse novas formas de investir na renda fixa, né, buscando mais rentabilidade, buscando um prazo mais longo, uma diversificação maior. Então, isso levou também muita gente a conhecer, como você bem disse, Ricardo, os títulos atrelados à inflação. Só que, tanto os títulos atrelados à inflação quanto os pré-fixados, eles vão se mexer ao longo do tempo antes do vencimento. Então, acho que isso levou também as pessoas a forçosamente, conhecerem a marcação a mercado, né? Então, entenderem que antes do vencimento os títulos vão oscilar de acordo com indicadores econômicos, de acordo com o que é esperado pelo mercado, mas se a gente ficar com ele até o vencimento, ele vai pagar aquilo que a gente contratou, né? Mas realmente, antes do prazo, principalmente para quem não está acostumado com isso, ver o título desvalorizando dá aquele medo. Pode ser que muita gente tenha até pensado: será que o governo vai quebrar e é por isso que meu título perdeu o valor? O que está acontecendo? Então, quando a gente fala de alocação, né, em IPCA, hoje a gente olha prazos um pouco mais longos, inclusive, e é visando realmente manter esse título ali para se proteger da inflação, né? Então, lembrando, se a gente fica com o título até o vencimento, a gente vai receber aquilo que a gente contratou, principalmente falando de título público, né? Que o risco de crédito, que é o risco de o governo quebrar, é muito baixo, né? Então, se a gente comprou um papel ali, IPCA mais 4%, né, lá atrás, hoje já está quase 6%,
e ele reduziu nesse meio do caminho, lá no vencimento ele vai pagar a inflação acumulada do período, mais os 4% de juro real ao ano, né? E assim por diante. Essa deflação que a gente está vendo no curto prazo, de fato, a gente acredita ser uma coisa mais passageira, né? Então, a gente teve aí a redução de impostos, né, que foi colocada pelo governo, mas dificilmente isso vai conseguir controlar esses preços por muito tempo, né? Tanto que para o ano que vem a gente continua esperando uma inflação acima da meta, né? Apesar desses esforços aí, que realmente são de curto prazo. Então, por mais que a gente esteja vendo uma deflação aí no último ou últimos 2 meses, deve continuar vendo esse mês, provavelmente ainda esse ano a gente já comece a ver um movimento de inflação novamente, né, nos preços. Então esse reflexo que a gente viu nos títulos, ele deveria ser de curto prazo, né, pela marcação a mercado, pela atualização monetária dos preços dos títulos, mas de novo, para quem compra um título e pode ficar com ele até o vencimento, não tem preocupação, né. E eu acho que até nesse sentido, quando a gente fala de títulos mais longos principalmente, eu sempre gosto de reforçar que o ideal é você pelo menos poder ficar com esse título até ele vencer. Se aparecer uma oportunidade antes, né, porque as expectativas de mercado caíram, né, então a situação econômica favoreceu o preço do seu título e surgiu uma oportunidade, ótimo. Pode ser que faça sentido você resgatar antes do vencimento, sem problemas. Mas eu acho que o problema é a gente depender de situações positivas para o nosso investimento, para uma determinada situação. Então, acho que é sempre importante a gente, ao menos, poder ficar com o título até o vencimento, caso não apareça essa tal oportunidade antes do prazo. Então, para quem tem o título e está preocupado, viu uma queda ali no valor, é normal, acontece, é por conta de tudo que está acontecendo no mercado, seja a questão da deflação, seja um pouco da marcação a mercado da parte pré-fixada do título, mas mantendo até o vencimento, a gente vai receber aquilo que a gente contratou. Não sei se isso responde à pergunta, mas acho que de maneira geral é isso que a gente tem visto. Respondeu, Camila, respondeu muito bem, inclusive, e você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é o que eu discuto muito com os clientes no dia a dia, tá? Você falou a palavra oportunidade, e você citou essa oportunidade, muito certamente, em mente, com uma queda futura nos juros, né? Se a gente sabe que foi a 2% num passado recente, que subiu tanto que chegou agora a 14%, então a gente também sabe que esse movimento pode voltar, a gente pode ter novamente cortes nos juros. Os juros pode voltar a 8, 7, inclusive existem casos de análise que projetam essa queda já para 2023 e 2024. Eu queria que você tentasse mostrar para a gente, de forma estratégica, como que os nossos investidores eles podem se posicionar hoje para que os títulos que eles tenham em carteira ganhem ágio, né, se valorizem, saiam com a taxa maior do que a que você contratou, dentro desse cenário de queda de juros, tá? Que é não só o que o mercado precifica de uma certa forma, mas é o que muitos dos nossos clientes esperam, né? Eles montam estratégia pensando nisso. E que até levantou a mão, acho que ele consegue complementar. Não, é que, na verdade, a Camila falou em marcação a mercado. Eu não sei se todos conhecem a diferença entre marcação a mercado e marcação na curva. Ótimo, Mas vamos seria falar. interessante explicar isso para as pessoas, para eles entenderem a diferença, porque ele está olhando ali no extrato dele, né, dos títulos, e quando eu falei da deflação, foi principalmente nesse cenário. Você está olhando lá no extrato da XP, né, você está vendo a marcação na curva. Então, caiu, meu título perdeu preço porque teve deflação, né, porque é IPCA mais, o IPCA caiu, em tese, o título desvalorizou, entre aspas, ali naquele momento. Marcação a mercado é outra coisa. Então, Camila, se puder explicar isso só para ajudar o pessoal a entender. Vamos lá. Então, eu vou começar por essa. Eu acho que uma forma bem legal assim de entender a marcação a mercado é olhando o site do Tesouro Direto. Por quê? O Tesouro Direto ele marca diariamente os títulos a mercado. Isso significa que ele vai mostrar para a gente, ao longo do dia, todos os dias, quantos títulos estão valendo hoje, tá? O que isso significa? Se eu comprei um título
sei lá, um tesouro pré-fixado com vencimento, deixa eu ver o que a gente tem aqui, em 2025, tá? Eu comprei há umas 2 semanas. Provavelmente o preço e a taxa de hoje são diferentes. E o Tesouro Direto mostra isso para mim todos os dias ao longo do dia. E por que que muda? Porque as condições de mercado, as expectativas do mercado vão mudando ao longo dos dias por conta de questões econômicas, políticas, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Então, tudo isso mexe com o mercado. Isso é refletido nas taxas dos títulos. E por que isso? Quando a gente está falando de títulos públicos, eles estão refletindo o risco Brasil, praticamente, né? E risco, como que ele é refletido num título? Através da taxa. Quanto maior a taxa, maior o risco que a gente está correndo, né? Um reflexo de risco maior. Então, Camila, só para explicar, então significa o seguinte, que quando você vê lá IPCA mais 7, né, você vê um título público lá de IPCA mais 7, IPCA mais 8 sendo vendido no mercado secundário, isso significa que a gente está num momento de estresse, né? É isso? Por isso o título está sendo negociado com uma taxa mais alta. Há pouco tempo teve até esse caso do IPCA, do título vendido para 3 meses, IPCA mais 18, 16, aí teve muita gente animada quando a gente ia fazer o cálculo do que pagava de imposto de renda, o pessoal desanimou, né? Mas, enfim, então seria mais ou menos isso. Então, você está dizendo, quando a taxa está mais alta, quer dizer, essa taxa é o IPCA mais a taxa pré-fixada, significa que o momento o mercado está enxergando maior risco, portanto, quem está comprando está demandando uma taxa mais alta para comprar, correto? Perfeito. Okay. Então, toda vez que a gente está falando de investimentos, a gente tem que lembrar da regrinha, quanto maior o retorno que eu quiser, maior o risco que eu tenho que estar disposto a correr, tá? E vice-versa, quanto maior a taxa ali, o retorno, maior é o risco, tá? Acho que eu falei 2 vezes a mesma coisa, mas enfim, acho que ficou claro aqui o ponto da taxa em relação ao risco. Então, é exatamente isso. Se a gente tinha uma taxa, por exemplo, de IPCA mais 5 há X meses e hoje ela é IPCA mais 6, isso significa que o risco cresceu, né? Seja por fatores políticos, econômicos, locais ou globais, que têm impacto aqui no Brasil também, tá? Quando a gente fala de marcação a mercado, isso diz que os nossos investimentos, ali o nosso gráfico, por exemplo, se eu comprei um tesouro IPCA, ele vai mostrar todos os dias essa oscilação. Se a taxa subiu, provavelmente o preço do meu título caiu e vice-versa. Então, vai mostrar ali essa oscilação ao longo do tempo, quando eu estou falando de tesouro direto, tá? Outros títulos de renda fixa, eles não mostram isso no nosso aplicativo, no gráfico ali da corretora, tá? Da XP. Isso se chama marcação na curva. O que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar como seria a nossa posição hoje se o nosso título tivesse rendido exatamente aquilo que a gente contratou. Então, por exemplo, IPCA mais 6. O IPCA subindo sempre, menos nos últimos meses, mais uma taxinha que a gente contratou lá atrás. Se eu contratei IPCA mais 5, é como se todo dia rendesse o IPCA mais 5, mas proporcionalmente àquele dia. Tá? Então, não importa se o título subiu, se a taxa subiu ou caiu, ele mostra como seria se nada tivesse acontecido e ficasse nesse IPCA mais 5 para sempre. Essa é a marcação na curva. Normalmente, o IPCA sobe, né? A nossa inflação sobe, mas é isso. Nos últimos mais recentemente, a gente teve uma deflação, esse IPCA foi negativo nesse curtíssimo prazo. Então, a gente, na curva, acabou vendo uma quedinha ali, né? A gente pode ter visto uma diminuição. Isso gera uma dúvida, né? O que aconteceu ali? Essa marcação na curva, e é isso que a gente vê, de modo geral, nos ativos IPCA+, que não são do Tesouro Direto. Então, seja debênture, CRI, CRA, algum título bancário, até título público do mercado secundário. Esses títulos são marcados na curva. Então, é como se ele sempre rendesse todos os dias aquilo que a gente contratou lá atrás, sem mostrar o que está acontecendo no dia após dia no mercado. Porém, se a gente fosse resgatar, a gente ia ter que perguntar, oi, quanto está rendendo hoje? Quanto está valendo hoje? Né? Que é isso que vale. Por mais que a gente não esteja vendo isso, é isso que está acontecendo aquele dia no mercado. Não sei se ficou confuso, me avisem, eu tento explicar aqui de outra forma. Que eu sei que não é Ficou claro. não sei se Ficou é claro. um Eu acho tema que um pouco complexo.
eu acho que o que você colocou, se a gente pudesse resumir, seria o seguinte: a marcação na curva é aquilo que o título está rendendo se você fosse ficar nele, sentado nele Até o até o vencimento. vencimento. Perfeito, é Tá? isso. Então, a marcação a mercado é aquilo que o mercado está pagando naquele momento em função da variação das taxas de juros futuras para o título. É como se você tivesse um imóvel, né? A marcação a mercado é se você for ao mercado tentar saber quanto você consegue vender. A marcação na curva seria como se você estivesse valorizando o teu imóvel a cada dia pelo IPCA, sei lá, pelo INCC, o GPM. que quer que fosse, GPM, o que quer que fosse. Beleza, excelente. Isso ajuda aí o entendimento. Gabriel, com você. Perfeito. Camila, me conta o que acontece com esses títulos atrelados à inflação e até mesmo os pré-fixados se os juros caem. E aí você já dá um pouco da ideia de o que acontece lá na frente se os juros efetivamente caírem, né? Para quem comprar uma taxa agora. Perfeito. E aqui eu acho que é bem importante, assim, a gente ter em mente a questão da expectativa versus a realidade, né? Que eu acho que toda vez que a gente tem, por exemplo, uma reunião do Copom, né, que tem uma nova decisão ali de Selic, se a Selic caiu, se a Selic subiu, tem muito essa pergunta: e agora? Se a Selic caiu, e agora, né? Ou subiu, na verdade, né? Recentemente a gente só tem visto subindo. E agora depende do que estava sendo esperado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eu vou até pegar um gráfico que eu acho que fica mais fácil a gente eu mostrar para não ficar tão abstrato assim quando a gente fala de curva. E acho que eu não estou conseguindo compartilhar. Agora foi. Boa. Imagino que vocês estejam vendo aí na tela 2 gráficos, que é do nosso relatório semanal, que a gente publica todo final da semana, tá? Que a gente mostra aqui a nossa curva de juros. Para quem não está familiarizado com isso, esse gráfico aqui da esquerda, ele é super importante para a renda fixa, tá? Porque basicamente essas taxas aqui que ele está mostrando, eu vou explicar um pouco melhor, essas taxas vão balizar aqui a renda fixa, tá? Então, o que a gente está, o que ele está contando para a gente aqui? Essa curva amarela é do final da semana passada, tá? Do fim do dia 20 de agosto. Em relação a uma semana atrás, ela subiu um pouquinho. O que esse gráfico conta para a gente? É quanto que o mercado está esperando, tá, de juros entre hoje e uma data futura, na média. Tá? Então, o mercado está falando assim, bom, no curto prazo, a gente deve continuar com taxa de juros altas, né, aqui por volta de 13,75, que é meio que a gente está, e a partir ali do ano que vem, isso deve começar a cair e deve continuar baixo lá para frente, tá? Então, isso aqui é o que é esperado pelo mercado. Isso já está embutido quando a gente comprar um título de renda fixa, tá? Na marcação a mercado. Então, se eu comprar hoje um título pré-fixado, ele já vai estar refletindo essa expectativa de que lá em 2029 os juros devem estar por volta de 12%. E já está embutido também que no final desse ano o juro deve ficar por volta de 13,75 e assim por diante. Por que eu estou mostrando esse gráfico? Por que eu mostrei esse gráfico? Porque o que importa não é se o Selic vai cair ou vai subir só, é se ela vai cair ou vai subir mais do que era já esperado pelo mercado. Então, se o mercado está falando para mim que a Selic vai ficar em 13,75 e ela fica de fato, isso já está refletido nos meus títulos. Então, nada deveria acontecer. Agora, se eu comprei um título que está me contando, né? Isso aqui pensando principalmente em pré-fixado, que eu acho que é mais fácil de balizar ali para explicar. Se eu comprei um título que ele está me pagando 13,75 num certo período, mas acontece alguma coisa e, na verdade, o Banco Central decide subir mais do que isso, meu título vai desvalorizar. Lembrando que é sempre o contrário, tá? Quando a taxa do título sobe, o nosso preço vai desvalorizar. Uma relação inversa ali. Essa é a marcação a mercado, a gente tem uma relação inversa. Por outro lado, se o mercado inteiro está esperando, bom, acho que agora fica em 13,75, deve ficar assim até 2023, tá tranquilo. E já agora esse ano, o Banco Central fala, gente, bora começar a cortar, tá na hora. Poxa, é diferente do que era esperado, era diferente do que estava refletido no meu título quando eu comprei. Vai valorizar,
tá? Então, tudo vai depender do que é esperado em relação ao que de fato acontece. Não é só cair a Selic, é cair mais do que é esperado, tá? Ou subir mais do que era esperado pelo mercado. É isso que vai ter reflexo nos preços dos nossos títulos. Então, se eu comprei um título hoje a uma determinada taxa e eu quero que ele valorize antes do prazo final, é porque eu espero que aquilo que o mercado está esperando seja diferente do que o que de fato vai acontecer. Então, isso até é o que o nosso time de economia espera, né? Então, por exemplo, hoje o mercado espera que a nossa Selic chegue em 2023 a 11,65%. Então, os títulos no mercado estão refletindo essa expectativa. Mas o nosso time da XP espera que a Selic no final do ano que vem esteja em 10. Então, se o cenário da XP se concretizar, ou seja, de uma Selic abaixo do que é esperado pelo mercado, a gente deve conseguir uma valorização nesse título antes do vencimento, tá? Então, é sempre importante pensar no que a gente acha que vai acontecer em relação ao que o mercado está esperando, e o que o mercado espera está refletido nas taxas dos títulos, tá? Então, acho que de uma forma geral, é essa a forma da gente conseguir essa valorização adicional antes do vencimento. Sabe, Muito bom, Camila. soltar a próxima? Posso Pode, soltar fica a à vontade próxima? aí. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar agora, nós temos os investidores aqui assistindo a gente. Vamos imaginar que eu seja um investidor com um perfil mais agressivo, eu tenho uma carteira muito mais focada em ações, a carteira automatizada de dividendos da XP, a carteira automatizada de fundos imobiliários, tenho lá minhas outras aplicações. Por que eu teria renda fixa na minha carteira? E por que faria sentido, nesse momento, eu incorporar alguns títulos que talvez pudessem ter até um ar de especulativos, por exemplo, né? Para poder me permitir alavancar o resultado da carteira, ou não, por outro motivo também. Mas essa pergunta que eu acho que caberia, porque eu estou vendo algumas pessoas com esse perfil aqui. Então, eu tenho gente aqui que é de renda variável, ouvindo a Camila falar de renda fixa. O que faria sentido, né, para esses investidores? Perfeito. Então, acho que existem algumas formas, tá? Acho que não tem um só papel da renda fixa numa carteira. Então, principalmente quando a gente fala de um investidor mais agressivo, eu acho que tem um componente ali que pode ser mais de proteção, pensando num longo prazo, né? Então, falando aquilo que a gente falou no começo, né? Da diversificação, pensando em ciclos. Então, acho que essa alocação, pensando em alocação mesmo, pegar o papel, deixar ali na carteira, eu acho que faz sentido ter. E existe o outro lado da moeda também, que é esse. É pensando em, poxa, eu acho hoje, não estou falando eu, Camila, né? Estou pensando no investidor olhando o cenário, olhando o que é esperado e o que os títulos estão pagando. Eu posso achar que o mercado está pagando esses 11, quase 12% nesse título específico, mas eu acho que dependendo do resultado da eleição, pode ser que as taxas caiam, porque hoje pode estar mais estressado por conta de toda a incerteza que a gente está vendo. Passadas as eleições, a gente vai ter menos incerteza, né? Por mais sendo um cenário positivo ou negativo, a incerteza reduz, né? A gente vai saber qual que é o cenário. Então, isso pode levar a uma queda nas expectativas de juros, dependendo do que o mercado reagir ao resultado das eleições. Se eu acreditar que esse é o cenário, pode fazer sentido eu comprar um título hoje, apostando que as expectativas de juros depois da eleição vão cair. E isso pode levar a um lucro aqui no meu título antes do vencimento por conta desse cenário. Tá? Então, isso é uma estratégia mais de curto prazo. Isso pode fazer sentido para algumas pessoas, tá? Mas, de novo, tem garantia? Não. Né? Logicamente, aqui a gente está falando de alguma coisa mais arriscada, mas como você comentou, Ricardo, tem um perfil mais agressivo, entendendo os riscos associados, entendendo quais são os cenários possíveis, pode fazer sentido sim, pegar uma parte dessa alocação em renda fixa, pensando que o cenário pode ser no ano que vem ou daqui a um tempo de queda de juros além daquilo que o mercado já espera. Lembrando que pelo gráfico que eu mostrei, já é esperado pelo mercado que ano que vem os juros caiam.
Mas, por exemplo, a própria XP espera que caia mais do que o mercado está esperando. Se esse cenário se concretizar, pode ser um cenário aí de lucro na renda fixa de curto prazo, tá? Esse é um tema interessante, porque algumas pessoas, alguns investidores aqui, quando a gente fala dos títulos mais longos, eles dizem, Deus me livre, daqui a 15 anos eu nem sei se estou vivo, né? E alguns investidores são investidores com perfil mais agressivo. E você acabou de dizer que na percepção desses investidores, se a situação econômica do Brasil caminha para um lado positivo, ou mesmo a depender do resultado das eleições, que você falou também, que pode ter também esse papel, mas se há a crença de que num determinado momento essa queda dos juros pode ser maior do que, ou a expectativa de juros futuros é maior hoje do que efetivamente a análise do investidor apontaria, ele tem a possibilidade de fazer mais dinheiro com os títulos mais curtos ou com os títulos mais longos. Perfeito, esse é um ponto super importante. Os títulos mais longos, eles são mais sensíveis a essas variações do mercado, tá? Então, se eu estou posicionado num título mais longo e acontece esse que a gente chama de fechamento de curva, né? Ou seja, de redução na expectativa de juros, eu vou ter um efeito maior nos títulos mais longos de valorização do que nos mais curtos, tá? Então, eu não estou dizendo alongue o máximo possível, nada disso, eu só estou dizendo como funciona aqui esse movimento. Inclusive, aproveitando, hoje, pensando em títulos um pouco mais longos, a gente gosta mais dos títulos atrelados à inflação, até por todo o cenário, até por tudo que a gente espera ali para frente, e também a depender do que for acontecer, pelo menos a gente está se protegendo da inflação ao longo do tempo, tá? Então é justamente isso. Para aproveitar esses movimentos, para quem entender todo o cenário, for mais agressivo, etc., eu sempre dou todos os disclaimers possíveis. Estes títulos mais longos são mais sensíveis e, num caso de ganho, eles ganham mais, tá? Eu nem estou deixando o Gabriel falar, mas eu vou me calar daqui a pouquinho, Gabriel. Vou ficar quieto aqui. O Landeiro levantou a mão ali para fazer uma pergunta, né? O nosso grande amigo Landeiro. Deixa eu só fazer uma outra observação. Então, o que você falou não é alongar tudo, mas sempre faz sentido um balanceamento nas carteiras. É claro que nesse olhar, para o moderado, é muito mais fácil pensar no papel da renda fixa dentro das suas carteiras. Mas agora, olhando esse cenário também, o que você sugeriria, né? O que faz sentido hoje, de uma forma geral, olhando esse cenário da renda fixa? Você já falou do IPCA+, mas o que faria sentido para um investidor moderado e o que faria sentido para um investidor conservador, né? Aí depois eu abro para as perguntas ali. Se o Gabriel não tiver nenhuma pergunta complementar agora nesse momento, eu abro para o Nilo e para o Landeiro e para o Nilo fazerem as Perfeito. Vamos lá. Quando a gente fala de investidor mais conservador, seja agora, seja em outros momentos, de maneira geral, a gente recomenda mais uma parcela bem maior em pós-fixados. O que são os pós-fixados? São aqueles ativos que vão pagar um percentual da Selic, um percentual do CDI, eles vão andar junto com a Selic. Por quê? Esses ativos, eles têm menor sensibilidade, enfim, eles vão ter menor oscilação ao longo do tempo por conta daquilo que eu falei da marcação a mercado, tá? Então, eles são papéis mais conservadores de fato, tá? Hoje em dia, até por todo o cenário aqui que a gente vê de inflação, a gente até recomenda, além de uma parcela bem grande aqui, a carteira mais conservadora que a gente tem, acho que tem quase 90% de recomendação de pós-fixado, mas também tem uma recomendação ali de cerca de 8% em IPCA, tá? Pensando numa alocação, colocar o dinheiro e deixar ali até o vencimento, tá? Lembrando que para conservador é pensar em deixar até o vencimento, acho que não tem por que ficar se arriscando além do que a pessoa está confortável. Quando a gente vai olhando, andando um pouco na régua mais para os moderados, a gente coloca um pouquinho hoje, né? A gente coloca um pouquinho de recomendação também em pré-fixado, mas ali por volta de 3%, é bem pouco mesmo, até por todo esse contexto de incerteza que a gente tem, como eu falei, né? A gente tem eleição, tem questões políticas econômicas aqui e lá fora, ainda bastante incertas. E pensando em pré-fixado, a gente gosta de prazos mais curtos, né? Ali por volta de 2 anos, 3 anos, tá?
e também um percentual um pouco maior em inflação, e para moderado, maior também em relação a pré e inflação, maior em pós-fixado também, considerando todo esse contexto. Mas a gente começa a ver um pouco mais de mix, né? Conforme a gente vai andando nessa régua de abertura a risco dos investidores. Então, de maneira geral, em regra geral, quanto mais conservador, mais pós-fixado, que é aquele atrelado a Selic, e quanto mais agressivo, menos pós-fixado, e mais desses tipos de indexadores, tanto IPCA quanto pré-fixado, que acabam oscilando mais ao longo do tempo, mas que também normalmente tem uma parcela ali, uma rentabilidade maior. Ok, antes de abrir para a pergunta, Gabriel, a gente tem tido muita procura de pessoas que querem renda periódica, né? Então, eu queria que você tocasse essa pauta com a Camila, porque isso tem sido realmente uma estratégia bastante procurada no escritório, e não só conservadores, inclusive clientes moderados que se interessam muito por essa lógica. E como é que a renda fixa se encaixa nessa proposta, né, Gabriel? Fala um pouquinho aí da experiência que a gente tem tido, para a Camila poder complementar aqui. No dia a dia, eu acho que é a demanda que eu tenho mais ouvido, né, dos últimos tempos, né? Gerar renda com renda fixa. O mercado financeiro como um todo gera renda em diversos ativos. A própria XP tem uma carteira que chama Viver de Renda, e ela contempla não só a renda fixa, mas os fundos imobiliários, conta também com alguns dividendos de ações, né? Mas na parte de renda fixa é onde o investidor ele vai ter um pouco mais de conforto, né? Onde ele vai contratar uma taxa, é onde ele vai ter um fluxo periódico já contratado desses produtos, e efetivamente tem sido o racional de investimento que tem encantado mais os nossos clientes, né, os nossos investidores. É importante enxergar quais são os ativos que geram esse fluxo, não são todos. E aí, Camila, se você puder passar um pouco da visão da XP, de quais ativos seriam direcionados para esse racional de investimento, acho que vai iluminar um pouco a gente. Ótimo. Então, na renda fixa, a gente tem alguns ativos que eles são, que eles só vão pagar a gente, tanto quanto a gente investiu, né? Vão pagar a gente de volta, quanto os juros, lá no vencimento. Então, até lá, a gente não vai ver o dinheiro, tá? Esses são mais arriscados e tem um prazo médio, que a gente chama de duration, né? Mais longa, inclusive, eles são mais sensíveis àquelas oscilações que a gente falou aqui. Mas a gente tem também várias opções de ativos que pagam mais comum ser semestralmente juros, né? Então, chamado de cupom. Então, isso tanto em títulos públicos, então, por exemplo, a gente tem ali NTNB, né, que é atrelado ao IPCA, que vai pagar a cada 6 meses um cupom para a gente, então é baseado naquele investimento que a gente tem uma taxa, um percentual de 6% dividido em 2 vezes, né, que são semestral, e dependendo do vencimento dessa NTNB, se é em ano par ou ímpar, vai pagar em meses diferentes. Então, só comprando NTNBs de vencimentos pares e ímpares, você já consegue fluxos ali em 4 meses do ano, tá? Por exemplo. E crédito privado, a gente também consegue achar esses ativos que pagam esses juros semestrais ou mensais em alguns casos. Então, você consegue montar uma carteira que paga a cada mês algum percentual para você com base naquele seu investimento. Tá? Então, eu acho que principalmente nesse sentido, é super importante contar com a ajuda de assessoria, né, para identificar quais são esses ativos, como montar esse escalonamento, né, esse cronograma mesmo de pagamento desses juros dos ativos que a gente compra, mas é uma forma interessante também de se posicionar na renda fixa, né, de receber esses juros semestrais. Então, só voltando um pouquinho aqui nos títulos públicos, tanto os ativos atrelados à inflação quanto pré-fixados são possíveis de pagar esses juros semestralmente para a gente tem isso também em títulos privados. Camila, o brasileiro adora não pagar imposto de renda, né? É assim, todo mundo pergunta, né, quais são, e assim, eu recebo, mas paga imposto de renda? Esse paga. Aí, se tiver um que não paga imposto de renda, prefere, porque parece que é um desejo, né? O Landeiro foi da Receita Federal também, né? E sabe que isso é uma realidade na vida da gente. Pagar aquilo que a lei
permite, né? Não pagar com aquilo que a lei permite. E como é que ele consegue isso recebendo juros semestrais ou usando a renda fixa? Perfeito. Então, existem alguns títulos na renda fixa que eles são isentos de imposto de renda, tá? Não é o caso dos títulos públicos, tá? Os títulos públicos a gente paga imposto. Então, se a gente está olhando aqui, por exemplo, no crédito privado, que são aqueles títulos emitidos por empresas, a gente tem, por exemplo, os debêntures incentivadas, né? Tem CRIs, CRAs também, que a gente pode encontrar que tem pagamento periódico de juros e são isentos por lei. Tá? Então, é uma forma ali da gente fugir, entre aspas, né, desse pagamento de impostos, de forma legal, obviamente, através da renda fixa. E acho que aqui uma coisa importante é também contar com a ajuda da assessoria para ver se aquele rendimento é interessante ou não. Por quê? Porque muita gente acaba comparando maçã com banana. Então, olha, por exemplo, um título que é isento, que paga, sei lá, IPCA mais 6. Estou chutando aqui um valor, tá? Um título isento que paga IPCA mais 6 e olha um título não isento, ou seja, que a gente vai pagar imposto de renda, que é IPCA mais 6,5. E fala, eu vou aqui, paga mais, né? Pensando no mesmo risco, mesmo prazo. Mas tem que fazer conta. A gente tem que pensar, se esse ativo isento pagasse imposto, colocando de volta o imposto aqui nessa taxa, qual seria a taxa? Que é chamada de taxa equivalente. Essa é uma conta meio complexinha de fazer, principalmente quando é IPCA+, quando é atrelada ao CDI, então conta com a ajuda da assessoria para ver se aquela taxa é de fato interessante comparando com outro ativo não isento, tá? Muitas vezes mas é importante ter essa certeza. Ou o contrário, né? Às vezes a gente acha que o não isento é muito melhor, mas vai fazer a conta ali de tirar o imposto, teria sido melhor pegar um ativo isento. Então, é super importante ter isso em mente, comparar maçã com maçã, que é uma coisa que às vezes a gente, na pressa ali, viu rápido. Gente, pelo amor de Deus, né? Não faz na pressa. Vamos pensar aqui que empresa é aquela, se faz sentido o prazo, a taxa para a gente. Então, conversa com o assessor, vê se faz sentido aquela taxa para não cair numa armadilha que o nosso cérebro mesmo prega na gente, né? Que é comparar rapidinho duas taxas que muitas vezes não são comparáveis. Então, resumindo, a gente tem ativos isentos na renda fixa, muitas vezes eles são super interessantes em termos de taxa e que a gente deixa passar porque está comparando coisas com bases diferentes, tá? Gabriel, com você, antes da gente liberar aqui para as perguntas. Perfeito. Camila, acho que a única pergunta que eu vou deixar assim de final, para quem está em dúvida aí de o que é local hoje em dia na renda fixa, é sobre um risco que pouca gente fala hoje em dia, mas que eu acho que é um dos principais a serem considerados, tá? Quando abre a plataforma e vê lá a quantidade de títulos, os vencimentos e as taxas, a gente percebe que os títulos mais curtos, para 2, 3 anos, eles pagam taxas maiores do que títulos longos, para 8, 10 anos. Então, o cliente que, mesmo tendo a consciência de que ele quer investir a longo prazo, ele instintivamente ele decide pegar uma taxa mais curta porque ela paga uma taxa maior, né? É um prazo menor, uma taxa maior. Explica qual que é o risco que esse investidor tem de não pegar uma taxa longa, mesmo sendo menor do que a curta, hoje em dia. Perfeito. Acho que tem alguns pontos aqui, tá? Primeiro, principalmente quando a gente está falando aqui de títulos que não são isentos de imposto, ou seja, que eles pagam imposto de renda, quanto menor o prazo, maior a taxa, né, a alíquota desse imposto. Lembrando que na renda fixa a gente tem chamada de tabela regressiva de imposto de renda. Então, dependendo do prazo que a gente fica ali com o papel, a gente pode pagar 22,5% de imposto em cima do rendimento daquele ativo, até 180 dias, por exemplo. Isso vai caindo até chegar em 15% depois de 2 anos de investimento. Então, se a gente compra um título muito curto, pode ser que a gente esteja pagando que a gente tenha que pagar uma taxa muito alta de imposto e que no fim não vale a pena aquela taxa, né, aquele rendimento maior, comparando com um prazo mais longo. Outro ponto pode ser tentador, né, a gente olhar essas taxas mais altas e só fazer uma carteira cheia de vencimento curtinho. Toda hora está vencendo alguma coisa. Só que se toda hora está vencendo alguma coisa, toda hora você tem que reinvestir esse valor, né?
Então, é um risco, porque não necessariamente na hora que vencer aquele título, a gente vai ter uma situação econômica favorável, com taxas interessantes para a gente reinvestir o valor, né? Então, assim, tudo bem ter um pouquinho de, né, essa diversificação, né, colocar um pouco de curto, um pouco de longo, etc., mas tomar cuidado para não falar, as taxas curtas estão tão altas, vou colocar todo o meu dinheiro em coisa curta, e aí quando vem, você vai fazer o quê com esse dinheiro? Né? Será que a gente vai conseguir taxas tão boas ou até melhores do que aquela que a gente tinha antes? Então, é muito importante diversificar também nesse sentido, em relação ao prazo dos investimentos, né? E ver, poxa, às vezes, olhando prazos um pouco mais longos, a taxa está menor, mas pensando no tempo que você vai ficar com aquele dinheiro, nos juros compostos, no final você consegue ali um rendimento bem interessante, né? Esse carrego, né? Essa rentabilidade acumulada que você vai ter ao longo do tempo. Então, acho que esses são os principais riscos aqui que a gente tem. Acho que recentemente, né, quando a gente viu ali a B22, né, NTNB 22, que foi esse negócio que brilhou os olhos, né, que chegou a IPCA mais 20, chegou a IPCA mais 20, mas porque a gente tinha uma expectativa de deflação, o IPCA ia ser negativo, né? Então, valia a pena, num prazo tão curto, com uma deflação? Essa era a discussão do momento. Então, sempre prestar muita atenção se faz sentido para a sua estratégia, se faz sentido para a sua carteira, colocar, enfim, aplicar naquele ativo de curto prazo, e não se deixar levar porque a taxa está muito alta comparando com mais longa. Tá bom, mas faz sentido para você? Faz sentido para o seu objetivo? Então, acho que essa conversa também é super importante com a assessora, para entender. Abel, acho que a gente não deixou ninguém comprar essa NTNB 2022, né? Eu me lembro que teve gente que Só não comprou compraram os comigo, foi lá e teimosos. comprou com o banco, né? Aí depois veio Vocês dizer, não poxa, deixaram. não Só compraram os deixamos, não teimosos. deixamos. Não deixamos comprar, né? A gente Mas soltou então, relatório falando um pouquinho disso, porque tinha muita dúvida, né? Realmente é um negócio que chama atenção. E quando a gente soltou o relatório, estava IPCA mais 12, deu 2 semanas, estava IPCA mais 22, assim, foi um negócio pois é. maluco, A assim. gente, a gente cantou a pedra, mas teve gente que não aceitou. Enfim, nós temos 3 perguntas aqui. Temos Landeiro, Nilo e temos uma pergunta que o Lucas colocou. Então vamos começar aqui com o Landeiro. Landeiro, peço desculpa a você e a Nilo por ter aguardado tanto, para a gente não interromper a sequência e realmente o momento das perguntas era agora no final. Se as perguntas tivessem sido colocadas no chat, Camila podia ter ido lendo e, de repente, já se posicionando. Mas vamos lá. Nilo, você me permite começar com o Landeiro, não só pela idade, mas também porque ele levantou primeiro a mão, né? Vamos lá, meu amigo. Landeira, você está no mudo. Você está no mudo, Landeiro. Você precisa ativar aí o seu som. Isso. Continua no mudo, Pronto. Landeiro. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite, Camille. É Camille ou Camila? Camila. Boa Camila. noite. Pronto, boa noite. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque muita coisa você foi respondendo aí ao longo da sua exposição e as perguntas também foram bastante esclarecedoras. Eu vou agora aproveitar a oportunidade e fazer uma consulta pessoal. Posso? Eu vou ver se eu consigo responder de maneira geral, sem conhecê-lo, né? Sua estratégia, sua Pronto. carteira, mas pode colocar. Você, quer dizer, a personalidade do investidor, mas eu vou declarar a personalidade do investidor. Eu, por exemplo, gosto de aplicações de prazo curto. Então, 2 anos, para mim, já está ótimo, porque tem essas oscilações do mercado, a instabilidade econômica, política, muitas variáveis e circunstâncias e peculiaridades do nosso Brasil. Mas vamos lá. Eu gosto mais de não ter esse problema com imposto de renda. Então, gosto mais de LCI, de LCA. E o que eu noto é o seguinte, que a taxa equivalente, normalmente, a taxa, os juros, IPCA, e gosto muito de PCA, entendeu? Embora
você parece que gosta muito do pós-fixado na Selic, mas eu gosto muito do Eu gosto IPCA, do que é a IPCA também. inflação. Hein? Eu gosto do IPCA também. Todos O gostamos. IPCA, para mim, representa a inflação. E se você pode ganhar mais uns juros, ótimo. Mas o que eu noto é o seguinte, quer dizer, coloca o IPCA de 4, mas quando é no que tem tributação do imposto de renda, que seria um CDB, por exemplo, ele sempre está mais alto. E aí você tem que fazer essa conta. Não existe assim para você dizer, poxa, tem aqui os bancos, quando captam o dinheiro, parece que já estão espertos para isso e já colocam. Nunca colocam um IPCA ou os juros em uma LCI ou LCA superiores a um CDB. O CDB sempre está maior e aí é que você fica atrelado a essa questão da tabela regressiva, entendeu? Do imposto de renda. Então, eu lhe pergunto, para LCI e LCA, um IPCA com 4% está bom? Depende do risco, né? Também aqui um pouco do banco que a gente está olhando. Então, eu acho que para fazer essa conta, a gente sempre tem que fazer de forma comparativa, né? Ver o que a gente tem aqui de opção. Precisaria abrir aqui o que a gente tem de opção hoje para um LCA, uma LCI. Mas eu não ficou muito claro para mim se o senhor está comparando um CDB, por exemplo, um CDB IPCA mais 4 com uma LCI IPCA mais 4. Eu não sei se... Não posso comparar, porque eu sei que o CDB tem um imposto de renda. Ah, tá bom. Eu sei que o CDB sempre está com um juros maior, mas eu sei que ele lá tem um imposto de renda. Isso. Tá. Mas, Holandeiro, se me permitir só complementar, foi exatamente o que a Camila falou. A gente tem que fazer esse cálculo, né? E quando você tiver essa dúvida, bate um fio para mim para eu poder te ajudar, né? Porque no final das Ricardo, contas... passa meu telefone. Eu vou ter o maior prazer, Ô, Landeiro, em Gabriel, fazer essa conta Gabriel contigo. Libório, porque a questão é a seguinte, realmente a gente tem que fazer essa conta, Landeiro. Tem que fazer. Não tem jeito. É muito difícil quando você olha a plataforma, é laranja, banana, abacaxi, abacate, tudo misturado. A gente tem que tentar identificar o que faz sentido. E a Camila falou um ponto importante, eu vou até citar. Hoje procuraram o Gabriel Libório perguntando assim, tem um CRI ou CRA aqui de PCA mais 8, né? Aí Gabriel foi ver qual era o título. Poxa, era um título A menos, né? Com um prazo absolutamente incompatível, com um risco absurdo, e se eu não vou oferecer isso para o meu cliente, né? Então, até mesmo, como a Camila falou, o risco também é alguma coisa que a gente precisa considerar. Então, a gente conhece um pouco mais o teu perfil, Camila não conhece, mas efetivamente a gente precisa fazer conta, né? Exatamente esse é o ponto. Tá? Mas a gente faz junto, Landeiro. Eu quero saber quando é que você E vai o tomar um prazo café de 2 comigo lá. anos está bom, Camila? Então, o prazo foi um pouquinho do que eu comentei, né? Eu acho que, na minha visão, o ideal é fazer um pouco mais de distribuição, né? Um pouco mais de diversificação em relação ao prazo. Quando a gente só tem prazos curtos na carteira, toda hora ele vai estar vencendo esse dinheiro e toda hora a gente tem que procurar novas alternativas, idealmente melhores do que aquela que a gente tinha. Então, eu gosto mais quando a gente diversifica um pouco mais, coloca um pouco de curto, mas olha um pouco também para prazos médios, né, um pouco mais longos do que 2 anos, para conseguir diversificar o nosso risco, conseguir até nomes diferentes, né? Porque eu acho que quando a gente olha, a gente só quer títulos curtos, a gente se restringe mais também, a gente tem menos opções de nomes, menos opções aí de emissões para colocar na carteira. Então, eu prefiro diversificar um pouco também, não só, não tem problema ter títulos de 2 anos, tá? Em IPCA eu prefiro um pouco mais curto, desculpa, mais longo,
Mas eu acho que o que eu falaria é tentar diversificar um pouquinho esses prazos aí. Obrigado. Beleza. Imagina. Eu que Landeiro, agradeço quando a é que você pergunta. vai tomar um café com a gente, sair desse seu paraíso aí em Busca-Vida? Estamos lhe aguardando lá. Vamos lá, Nilo, com você. Primeiramente, boa noite a todos e parabéns Boa a noite. Camila aí pela clareza da explanação. Obrigada. Eu queria retomar aquele gráfico que você apresentou, que demonstra-se uma tendência de espera de queda das taxas, né? Só que nós estamos aí em vias de ter uma das eleições mais complexas da história do Brasil. Para chegar a esse cenário aí, vocês estão apostando em A ou em B? Ah, não, a gente não tem aposta. Aqui a gente tem cenários, né? Então, Mas é enfim, isso, uma opção leva para um cenário, outra leva para o outro completamente diferente. honestamente, assim, eu não sei o que o nosso time de economia está considerando como A ou B, tá? Eu realmente acho que está bem nebuloso o que a gente vai ter. Uhum. Inclusive, sendo A, sendo B, qual que vai ser a equipe econômica, qual que vai ser a diretriz fiscal, acho que tudo isso ainda está um pouco nebuloso, tá? Eu acho que agora que começou de fato aqui a corrida eleitoral, acho que as coisas deveriam começar a ficar um pouco mais claras, mas por enquanto, acho que de maneira geral, seja a gente, acho que o mercado de uma forma geral ainda acha tudo bem nebuloso para a gente fazer qualquer tipo de aposta. Então fica até meio complicado a gente pegar aquele gráfico e entendê-lo como uma tendência de queda ou de alta, porque eu acho que é um momento assim, muito nebuloso, de fato. É nebuloso, mas eu acho que em relação à Selic em si, a tendência é de queda de qualquer forma, tá? Para o ano que vem. Por quê? Quando a gente fala de Selic, a gente está pensando em controle da inflação, tá? E também pensando um pouco nisso vis-à-vis atividade econômica. A gente tem visto que o Banco Central tem conseguido controlar a inflação, até porque a gente chegou numa deflação, né? Por conta da redução de Uhum. impostos, tudo bem, mas a gente tem conseguido ver uma tendência de queda inflacionária. Então, tudo aponta que ano que vem, seja A, seja B, seja C, seja quem for, tudo indica que a inflação vai conseguir ser reduzida. E à medida que a inflação vai caindo, o Banco Central tem espaço para, ou, enfim, manter a Selic por um tempo no mesmo patamar e, eventualmente, começar a reduzi-la. Até porque uma taxa de juros acima do que deveria ser começa a pressionar e segurar a atividade econômica, tá? Então, seja qual for o cenário de conclusão da corrida eleitoral, se espera sim que a inflação comece a cair e, com isso, o Banco Central consiga começar a cortar a Selic. O ponto aqui de incerteza seria se vai cortar mais ou menos do que já é esperado pelo mercado, tá? Mas, de maneira geral, a tendência realmente é de queda de juros, sim, no ano que vem. Maravilha, obrigado aí. Imagina. Obrigado, Nilo. Só complementando essa questão, hoje ainda nós temos ainda, espero que a gente continue, com o Banco Central independente, né? Exato, Então, perfeito. essa é uma expectativa que a lógica... Aliás, eu escrevi hoje até um post falando sobre a Argentina, dizendo que a economia tem leis claras, né? Toda vez que você tenta subvertê-las, a gente paga um preço e muito mais caro no futuro. Então, normalmente, quem acaba sofrendo com a subversão das leis da economia são sempre os mais pobres, porque vem inflação é o pior imposto que existe, por mais que a gente maqueie a situação, quem sofre é quem tem menos. Então, eu acredito que ninguém que sente naquela cadeira vai querer estragar o brinquedo logo de saída, né? Então, é provável que a gente tenha um primeiro ano, pelo menos, ou um primeiro e até metade do segundo ano, e com uma certa previsibilidade dentro desse cenário. A gente olha o Boletim Focus também, tem uma ótica que é o mercado, de uma forma geral, avaliando, e independentemente de ser A ou B, eu acho que isso para mim é muito claro. Ninguém vai querer estragar o brinquedo. Eu acabei de ganhar o brinquedo, não vou querer estragar o brinquedo assim que eu sentar na cadeira. Então, pelo menos no curto prazo, a gente deve ter um cenário mais ou menos previsível, segundo o que eu tenho ouvido de todas as gestoras que a gente conversa. Até mesmo já ouvi o Caio Megali, uma live dele com um viés mais ou menos similar, chamando a atenção do risco fiscal que a gente tem, Sim. que é presente.
e que por isso eu acho que você gosta tanto do IPCA+, como eu também gosto, porque é um título que dá certo para qualquer cenário, né? Se enfiarmos a mão na questão fiscal, a inflação sobe, o IPCA+ protege, né? Se, eventualmente, o cenário externo piorar, tá, o IPCA protege. Só não protege se a Selic subir demais por uma questão de crise cambial, como a gente teve no passado, que isso não é a nossa realidade. A gente tem reserva cambial, aparentemente, para evitar que a gente tenha que fazer o que fez no passado, né? Então, eu também gosto, Camila, sou bem ligado nos IPCA+, porque eu acho que é um all-in, e, assim, no final das contas, é um risco bem menor de perda. Gabriel, a gente pode continuar até 10 horas da noite. A Camila disse que não tem restrição Você combinou isso com a horária. Camila? É E importante o papo está combinar com a muito Camila bom. antes. É bom. Querida, eu queria lhe agradecer demais pelo seu tempo, sim, Imagina, eu que pela sua agradeço. simpatia, pelo esclarecimento. Foi espetacular. Eu acho que a gente trouxe muitos pontos importantes para os nossos investidores. O Lucas fez uma pergunta, mas assim, uma pergunta que eu acho que a gente teria que ter mais tempo, né? Quando a gente estava falando da redução da expectativa da taxa de juros, como é que a gente consegue mensurar o ganho? Por exemplo, se a gente pegasse uma NTNF com vencimento, sei lá, em 2030, a cada queda de 1% na curva esperada, qual seria o ganho que eu teria? Não é um cálculo simples para se fazer. Não é Assim, simples, mas não se preocupem, assim, qualquer pessoa que possa ter ficado intrigada com a pergunta do Lucas, pode vir falar comigo depois, não tenho dúvida que eu tenho esse número prontinho, tá? Quanto que o ativo é sensível à curva, a gente pode fazer uma comparação. E vamos lá, contem com a gente, a mesa de renda fixa está aqui também para isso. Excelente. E a resposta é exatamente essa. Contem para o Gabriel, tá? Concordo que o Gabriel não é tão simpático quanto a Camila, assim, Imagina. mas toca a bateria também, né? Também é baterista, já tem aí É gente boa, já tem uma baterista é gente boa. gente boa, tá? Pode Então, contar. mas assim, contem com ele quando vocês precisarem efetivamente de informação, de alguma coisa sobre renda fixa. O Gabriel está disponível. Se não tiverem contato, pode pedir ao seu assessor, pode pedir a mim, tá? Eu queria agradecer demais, mais uma vez, muito obrigado. O Gabriel vai falar também, vai fazer o agradecimento. Vou lembrar que esse nosso encontro está sendo gravado e vai ficar disponível no nosso site e também no nosso canal do YouTube. O Gabriel, então, se despede de você, a gente abre para você para a palavra final. Vamos lá, Gabriel. Camila, muito obrigado pela sua presença, pela maneira simples com que você trata de coisas que são aparentemente complexas. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Eu acho que, mais do que nunca, a renda fixa ela faz parte da nossa vida de uma maneira mais relevante. E acho que, no final do dia, o nosso propósito aqui na XP, na RGC e na mesa de renda fixa é trazer mais simplicidade e paz de espírito no dia a dia de cada um dos clientes. E realmente a melhor maneira de fazer isso é com a gente, é com a renda fixa. E espero encontrá-la de novo no futuro. Eu acho que reuniões como essa são muito importantes, muito ricas. No final do dia, agrega muito valor aos nossos clientes. E espero que você continue fazendo esse ótimo trabalho. Os relatórios são excelentes. O nosso feedback aqui dos clientes finais é sempre muito bom, é muito esclarecedor. E vamos para frente, vamos juntos. Valeu. Eu fico muito feliz. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada por todo mundo aqui que acompanhou. E contem comigo, a gente está aqui para isso, para estar com vocês, para ajudar os clientes, ajudar vocês aí no dia a dia. Eu adoro falar de renda fixa, não é suspeito para falar, então, precisando, contem super comigo. E, de novo, obrigada pelo convite e também pelas perguntas e pela participação de todos. A gente tentou fazer esse Fronteiras presencial, mas não deu certo dessa vez, né? Mas quem sabe em breve a gente consegue trazer a Camila para falar para todos vocês. Eu queria agradecer em nome da RGC a todos os presentes, agradecer mais uma vez a Camila, Gabriel, excelente bate-papo, Nilo, Landeiro, e todos aqueles que estiveram conosco. Um ótimo fim de noite e vamos em frente que tem mais fronteiras aí no mês que vem. Um grande abraço a todos. Abraço, boa noite.